Sejam muito bem-vindas a mais uma aula. Eu confesso para vocês que essa era a aula mais aguardada por mim. Eu estava muito ansiosa para gravar essa aula, porque eu sei o quanto é importante ter uma introdução ao desenho. Lá na comunidade também a gente já tinha conversado sobre algumas percepções de desenho e eu vi que vários de vocês têm muitas dúvidas sobre. Então hoje a gente vai esclarecer algumas coisas para que vocês consigam dar continuidade na sua progressão da tatuagem, aprendendo com didática, aprendendo consciente, aprendendo de forma que você consiga também se autoavaliar, entender aonde que você está errando, entender qual que é a técnica que vai ser utilizada em cada desenho, porque esses são passos muito importantes para o nosso desenvolvimento como profissional. E apesar de defender que você não precisa ser um especialista em desenho, você não precisa saber desenhar perfeitamente para começar a tatuar, é muito importante que o seu interesse pelo desenho surja no meio do caminho, porque o desenho, afinal de tudo, ele é a base da tatuagem, é a base de tudo. Então, quando você também estuda sobre desenho, quando você entende sobre a construção de um desenho, você também acelera o seu desenvolvimento na tatuagem. E se você não faz a mínima ideia de por onde começar a estudar sobre desenho, eu recomendo que você comece pelos fundamentos, comece pelo básico e não pule as etapas. Aqui embaixo eu coloquei um PDF para vocês que eu explico, dou uma breve também introdução ao desenho e aos fundamentos. Coloco alguns exercícios também para vocês fazerem. É importante que vocês façam e não pulem nenhuma etapa. Então, baixando o PDF, você já vai conseguir dar início aos seus estudos baseado nos fundamentos do desenho. E como esse é um tópico que você encontra facilmente, principalmente no YouTube, recomendo muito que vocês estudem o YouTube, devorem o YouTube sobre os canais de desenho, porque lá eles ensinam muitas coisas legais. E se você quiser realmente se aprofundar em algum estilo específico de desenho, por exemplo, oriental, você construir realmente formas, personagens, outros movimentos, eu recomendo que você estude e foque muito nisso, porque entender os fundamentos é o que vai te dar toda a base, toda a estrutura para você fazer suas próprias criações. Eu sei que muitas pessoas se baseiam na ideia do dom, de que desenhar é um dom, cantar é um dom, e que esse é um talento talvez exclusivo para algumas pessoas. Mas desenhar é uma habilidade. E talvez você nunca nem tenha tido essa percepção, só que o desenho é a primeira forma de comunicação do mundo. Nós começamos a desenhar antes mesmo de falar, antes mesmo de escrever. Então o desenho não é exclusivo para uma determinada pessoa. O desenho é para quem realmente se dedica, pratica e encontra beleza nisso. Porque eu sei que tem muitas pessoas também que criam uma régua muito alta sobre trabalhos esteticamente bonitos, mas a arte nem sempre tem que ser bonita, ela precisa ser contestada. Às vezes ter essa percepção faz a gente parar de se colocar num lugar de que foi escolhido para determinada coisa e assumir a responsabilidade de que eu tenho uma vocação, eu tenho um potencial em determinada área e eu vou me dedicar, e eu vou estudar, e eu vou progredir nessa determinada área ou habilidade. O desenho é basicamente isso. Quando nós éramos crianças, todos nós, sem exceção, nós fomos conduzidos a uma escolinha, uma creche, alguma coisa do tipo. E lá a gente aprende a tocar em materiais, a experimentar novas texturas. Tudo isso acontece de forma estratégica porque é importante para o nosso desenvolvimento humano, para o nosso desenvolvimento cognitivo. Isso não é à toa. O problema é que quando a gente chega ali na fase do ensino fundamental, a arte ela não é mais incentivada como a gente imaginaria, como a gente gostaria, muitas das vezes. Não só como gostaria, mas outras coisas, outros tópicos passam a ser mais importantes, como português e matemática. Isso gera uma barreira de que você não aprendeu ou que você não sabe desenhar. O problema não é não saber desenhar. Você sabe. Nem que seja um boneco de palitinho, você sabe fazer. Um coraçãozinho, você sabe fazer. Você não sabe entender o desenho. Você não sabe destrinchar o desenho na sua mente, na sua cognição, para passar para um papel, para representar isso de forma prática em um papel. E é esse ensinamento que eu quero deixar nessa aula para vocês. A gente não vai focar em aprender todos os fundamentos do desenho, mas eu quero te ensinar a fazer uma boa leitura para que você possa aplicar isso na prática. E a percepção visual nada mais é do que isso, é você ter a sensibilidade de entender determinado objeto, posição, luz e sombra, para você representar isso no papel. Essa aula não vai ser focada em todos os fundamentos do desenho, porque tem um fundamento em específico que eu me adaptei mais.
Por que que eu me adaptei mais? Porque eu acreditei que esse foi o formato mais fácil para eu aprender a desenhar, que foi através das linhas e as formas geométricas. Então agora a gente vai para a parte prática e eu vou mostrar para vocês como tudo isso funciona.